Bom, pessoal, seguindo então aqui o nosso simulado comentado, olha só, a quarta questão fala do uso delas, né? Aquelas que de vez em quando tiram o nosso sono, que são o que? As aspas. Não tira sono coisa alguma, pessoal, por favor, vamos lá, olha só. Aspas. Quando que eu vou utilizar esse sinal maldito de pontuação? Tá, pessoal? Olha só, vamos lá, tá? Não te preocupa. Basicamente, pessoal, no seu caso, você, de novo, está se preparando aqui para uma banca específica, né? Que é a banca Legale, tá? Basicamente, aspas aqui para Legale aparecem em dois momentos, tá? Dois momentos. O momento clássico, que é justamente para marcar uma citação, ou ainda, por que não, o tal do discurso direto. Discurso direto. Ou ainda, pessoal, para marcar o chamado estrangeirismo. Estrangeirismo. E te liga, porque eu te falei lá na nossa primeira questão que uma coisa de extrema importância aqui para você era algo chamado contexto. E aqui não muda. Porque, vamos lá, olha só, daqui a pouco eu decorei, eu estudei aspas e eu vi que aspas, elas marcam justamente esses casos, né? Entre outros, tá? Mas os clássicos aqui, principalmente para nossa banca, é isso, é citação, discurso direto ou ainda estrangeirismo. Tá. Se você analisar as alternativas dessa questão, você vai perceber que aparece citação e aparece estrangeirismo. Sim ou não? Sim. E aí tu vai dizer, pô, Marcos, mas então não me ajuda porque eu te falei, olha aqui, ó, o que é importantíssimo, pessoal, para qualquer prova de língua portuguesa? Contexto. Não adianta decorar, tem que entender. E aí tu vai lá pro contexto, peraí, não, aqui no contexto ele está marcando um estrangeirismo. Não, aqui no contexto ele está marcando tal coisa. Você tem que saber essas coisas, tem que entender, não adianta sair decorando, pessoal. Eu mostrei isso para você lá na questão de conjunção, então toma cuidado, por favor, para não perder, daqui a pouco você está ali numa prova que você se preparou, você estudou, você poderia fazer os 10 acertos. E de 10 acertos você faz 7, ou faz 8. É ruim? Não, não é ruim. Mas poderia ser muito melhor, tá entendendo? Né? Daqui a pouco, por bobeira, por bobagem, a gente acaba perdendo uma questão, porque eu fui pelo comentário lá daquele fulano que me ensinou simplesmente a decorar, aí ele não te explicou nada, aí tu fica sem o entendimento. Português, pessoal, a gente precisa entender. Quem já é meu aluno, ou já foi meu aluno, sabe que eu gosto de trabalhar dessa maneira. Claro que em alguns momentos a gente também decora algumas coisas a partir de técnicas mnemônicas, mas a gente jamais vai ficar só na decoreba. Tu tem que, digamos assim, ó, naqueles momentos, por exemplo, conjunções. Eu ensino meus alunos a decorarem quase todas as conjunções. Seja da parte de coordenação, seja da parte de subordinação. Mas assim, ó, eu ensino a decoreba e eu também digo, isso aqui é um ponto de partida, não é o ponto final do estudo de vocês. Isso aqui é só aquele recurso assim, ó, tô ali, tô me afogando. Não, vamos pegar a boia, tá? Vamos se segurar nela, beleza? É para isso. Então eu quero seu entendimento da nossa querida língua portuguesa. Fechou? Então vamos lá. Aspas, pessoal, olha só. Esses são os casos aqui mais comuns, tá? O que é estrangeirismo, Marques? E por que de fato eu tenho que marcar por aspas o estrangeirismo? Pessoal, o estrangeirismo é isso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Eu fiz uso, daqui a pouco, num texto, da palavra site. Se eu escrever dessa forma, eu vou ser descontado. Por quê? Porque eu sou obrigado a colocar aspas na palavra site. Por quê? Porque se eu não colocar aspas, eu estou cometendo um vício de linguagem. Um vício de linguagem, chamado de barbarismo. Barbarismo. E esse barbarismo, pessoal, ele se manifesta de três maneiras. O barbarismo, ele pode ser um barbarismo por, vamos lá, tá? Estrangeirismo, ele pode ser por cacografia, e ele pode ser por silabada. Tá? Eu não vou explicar isso aqui agora, até porque não é o foco da nossa questão, tá? Mas só para que você entenda. Isso aqui é um erro na grafia, isso aqui é um erro de pronúncia, tá, pessoal? Quando eu cometo isso aqui, ó, vamos imaginar que eu estou escrevendo um texto, e aí lá no texto eu me passo e escrevo a palavra site, dessa maneira, sem aspas. Eu errei. Por que eu errei? Porque isso é um vício de linguagem chamado de barbarismo, no caso, um barbarismo por estrangeirismo. Por que a gente chama de barbarismo? Porque eu estou fazendo uso de uma palavra que não pertence à minha língua, não é da língua portuguesa, pessoal. Se eu estou fazendo uso de um texto, eu estou escrevendo um texto em língua portuguesa, como é que eu vou fazer o uso de uma palavra em inglês?
Não posso. Então eu tenho que marcar que isso aqui é um empréstimo linguístico. Eu fui lá buscar na língua inglesa para usar no meu texto, mas eu tenho que marcar isso aqui por aspas, justamente para te mostrar, olha, isso aqui na verdade não é um termo da nossa língua, então eu estou fazendo uso de um estrangeirismo, eu estou marcando por aspas. Tranquilo? Segundo caso, pessoal, muito utilizado aí das aspas é a tal da citação, né? Ou também chamado de discurso direto, tá? Por exemplo, ó, vamos lá, eu quero reproduzir. Lembra que o discurso direto serve para isso, né? A gente vai reproduzir a fala, pessoal, de um primeiro falante. Então vamos imaginar, tá? Nós temos aqui duas pessoas, tá? Duas pessoas. Usa a tua criatividade porque eu não sei desenhar. Nós temos aqui Marques, eu, tá? E nós temos aqui, tadinha da minha filhota, pessoal. Olha como eu vou desenhar minha filhota. Não sei desenhar, né? Mas tudo bem. Tá? A Luaninha entende isso. Tá aqui, a Lulu, né, pessoal? Então, ó, temos aqui, tá? Marques e Luana. Aí vamos imaginar, Luana, faceira, feliz da vida, chega pra mim e diz assim, né? Tá? Pai, eu te amo. Ah, coisa linda, né, pessoal? Olha só. Pai, eu te amo. Tá ali a fala da Luana. Aí, como eu sou um pai muito babão e muito bobo, eu chego aqui e falo pra vocês, pessoal, vocês nem sabem, tava com a Luaninha agora, e a Luana, olha só que legal, Luana disse, dois pontos, abre aspas, pai, vírgula, eu te amo. Olha só, pessoal. Vocês perceberam, gente, que agora eu tenho isso aqui, ó. Luana disse, dois pontos, abre aspas, né? Deixa eu melhorar essas aspas aqui. Abre aspas, ó. Pai, eu te amo. Vocês estão percebendo que eu estou reproduzindo a fala da Luana? Estou reproduzindo a fala dela, usando exatamente, ó, as palavras dela. Mas essas palavras não são minhas. Eu estou reproduzindo a fala da Luana. Se eu estou reproduzindo a fala da Luana usando as palavras dela, eu vou fazer o uso daquilo que a gente chama de discurso direto, ó, pessoal. E o discurso direto, que nada mais é que uma citação, sempre, sempre, sempre marcado por aspas. Tranquilo? Sem problemas? Tá, ô Marques, e o que seria o indireto? Só aproveita e me dá essa dica, por favor. Claro, o discurso indireto é se eu chegasse aqui para você e eu trouxesse a mesma informação, mas usando as minhas palavras. Se eu chegasse aqui para você e falasse assim, ó, Luana disse que ela, Luana no caso, me amava. Luana disse que ela me amava. Aí sim, né, pessoal? Aí nós estamos diante do discurso indireto, que é quando eu uso as minhas palavras para passar, para transmitir a você uma informação que foi a mim transmitida previamente. Fechou? Barbadinha? Vamos ver aqui então, olha só, nossa questão diz assim, ó, as aspas no segundo parágrafo do texto foram empregadas com a finalidade de, pessoal, e a gente sabe, né, que é justamente evidenciar uma citação, porque tá lá no final, no segundo parágrafo, lá no início, vai até o final, né, que diz assim, ó, nos sentimos no dever de acolher todos que enxergaram em nós uma representação, e assim vai, né, e aí lá no final, ó, sofrer por ser quem somos, aspas, explicou Enaile Fontes. Então a pessoa que está escrevendo essa reportagem pegou, né, justamente a citação dela e reproduziu a citação dela a partir justamente dessa fala justamente da Enaile. Repetiu exatamente as mesmas palavras daquele primeiro falante. Fechou? Portanto, uma citação que aqui no nosso caso é letra A de Argentina. Isso só deixa eu confirmar, pessoal. Isso, letra A de Argentina, evidenciar uma citação, tá? Marques, olha só, as aspas elas podem também servir para marcar uma ironia? Sim, também podem servir para marcar uma ironia, tá, pessoal? Que aparece na letra B, mas não é o caso aqui. No caso aqui é a citação. Mas o que é ironia? Ironia é quando a gente diz alguma coisa, mas na verdade a gente está querendo transmitir um inverso daquilo, tá? Então vamos imaginar, olha só, eu, como lhe falei, sou colorado, né? Daqui a pouco, vamos imaginar que minha filha decide ser gremista. Não é o caso, porque ela é colorada, até porque é influenciada pelo pai. Mas enfim, tá, pessoal? Vamos imaginar que ela decide, até porque o meu irmão é gremista, e de repente o meu irmão a influenciou, né? E aí um dia ela chega com a camiseta do Grêmio. Aí eu olho para ela e digo assim, que bonito, hein, Luana? Mas percebe, eu tô falando aquilo ali, pessoal, mas eu não tô pensando dessa maneira. Eu tô pensando em qualquer outra coisa, mas não pensando dessa maneira. Aí eu estaria sendo irônico. Essa ironia a gente marca por aspas também. Tá bom? Fechou? Sem problemas? Então aqui letra A de Argentina. Te vejo na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.